Olá, queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui para podermos dar continuidade aí ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje estamos aí numa terça-feira, 23 de setembro de 2025. Significa, 26 de setembro, que faltam 100 dias para terminar o nosso trabalho. E hoje justamente estão fazendo 265 dias. Estamos aí pregando, ensinando a palavra de Deus. Também estamos deixar claro que nesses 265 dias nós estamos completando 266 mensagens. Nós falamos que em fevereiro nós pregamos 2 mensagens, dia 28, né? Lembra disso, né? Então hoje estamos completando 266 mensagens, né? E estamos felizes por podermos, de alguma forma, podermos compartilhar a palavra de Deus para vocês. Eu, particularmente, não fico muito ansioso por visualizações, né? Pode ter uma, duas, três, não importa. Não importa quanto tempo você vai ficar vendo a mensagem. Algumas pessoas veem aqui, às vezes pessoas veem a mensagem em um segundo, aí depois desliga. Não tem problema nenhum, né? O meu trabalho é poder ensinar a palavra. Ouvir já não é um problema meu, né? Já é um problema para aqueles que querem ou não ouvir a palavra de Deus. Aí, fazer o quê, né? Aqui o meu objetivo, quando eu prego, é justamente é, trazer para você aqui um ensinamento que está tendo, de alguma forma, é um grande valor para mim e nós fazemos com muito carinho, com muita satisfação, ok? Precisava fazer isso aqui para poder lembrar você que pega aí, eu sei, ali eu tenho o controle de tudo, aí você pega a mensagem, vê a mensagem, depois sai e não assiste a mensagem por inteiro. 15 minutos, 12 minutos, 3 minutos, a gente não tem tempo para poder ouvir a palavra. Vamos lá! O tema de hoje é alegrem-se em Deus. Você tem se alegrado em Deus? Tem, né? Devemos nos alegrar em Deus. A história é muito boa hoje. E o texto, para você ler aí, está em 1 Crônica, capítulo 16, verso 8 a 36. Vamos ler nossa história? Diz assim: a tripulação de uma companhia aérea internacional que faz voos diários para Uganda se hospeda no hotel no final da rua onde moro. Durante a sua estadia de 24 horas no país, muitos deles visitam a nossa organização Tucutana. Eles passam um tempo com as crianças de nosso programa e normalmente trazem presentes. Certa ocasião, porém, duas mulheres chegaram de mãos vazias. Em lugar de presentes, brincaram com as crianças e ensinaram músicas de seu país. Quando tudo acabou, uma menina de 13 anos, Irene, me falou: Tia Roche, essas visitantes foram as melhores. Por que você gostou tanto? Perguntei. Por, ah, Aí perguntei, né? Por que Irene? Exclamou Irene. Eles gostaram da gente. O comentário de Irene me fez lembrar imediatamente da seguinte citação: a principal finalidade do homem é glorificar a Deus e se alegrar com Ele para sempre. Assim como Irene, o Senhor deseja a nossa amizade, mais do que trabalho e presentes. Ele quer que nos alegremos apenas com a sua presença. Para deitarmos-nos em Deus, precisamos buscar a ajuda do Senhor e estar sempre em sua presença. Ao fazer isso, podemos descobrir profunda satisfação em seu caráter, seu amor, em seus atributos. Devemos também respeitar fielmente o que as Escrituras ensinam e assim viveremos sempre unidos com o Filho e com o Pai. E nos alegremos em Deus e com a vida eterna que Ele nos promete. Quando nos alegrarmos em Deus e louvarmos a sua glória e o seu poder, daremos ao Senhor honra que Ele merece. Na verdade, rico ou pobre, aqueles que adoram o Senhor o louvarão, e sejam sempre prósperos e felizes. Hoje, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Não falei aqui inicialmente, mas o texto aqui está em 1 Crônica, nota aí, 1 Crônicas,
Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 8 a 16, eu falei, né? Mas eu estou só citando para você ler esse texto, por favor, né? E aqui vemos, sabe, irmãos, uma história bonita, né? E ela nos traz, e todas as histórias que nós vivemos no dia a dia, ela sempre nos traz lições, e lições que a qual venha nos dar, nos levar a entender mais a nosso propósito aqui nessa terra. Muitos ainda, tem alguns, não vou falar muitos que também não são muitos, né? Alguns ainda não entenderam o propósito, ainda bate cabeça nessa terra. E o nosso propósito maior, como nós podemos ler aqui hoje, é nos alegrarmos em Deus. E às vezes as pessoas acham que trabalhar, fazer isso, fazer aquilo para a igreja, é importante sim, não vou dizer que não, mas o mais importante é podermos nos alegrarmos em Deus, vivermos a essência dele, a alegria dele, mesmo porque a Escritura diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força depende muito do que estamos nos regozijando na presença de Deus, na alegria de poder estar com Ele. Isso, na verdade, é adoração. Adoração não é viver em função de algo que eu tenho que fazer, ou que eu fiz, ou que ou que Ele vai fazer na minha vida. Adoração é vivermos em função do que Ele é, do que Ele pode fazer, o que Ele pode ser na nossa vida, a sua presença, e assim, em resumo, é na nossa vida. E assim é o que Deus mais deseja de nós. No Éden, vocês vão perceber, é uma curiosidade que a gente tem que buscar. A gente tem uma curiosidade, mas a gente busca essa essência. Né? Como é que era o relacionamento de Adão com Deus antes do pecado? Porque é, vamos admitir que lá não existia dor, não existia existia o trabalho, mas não era árduo, sofrido como é hoje, né? E outras coisas mais, tudo existia. Tudo era alegria, era satisfação. A gente chegava à tarde, como é que era o diálogo? Porque não tinha nada para pedir, não tinha nada para reclamar, não tinha nada para poder clamar. Era apenas uma conversa, é um relacionamento. É o que Deus está buscando em nós hoje. Aquele, aquele, aquela essência ali do Éden, antes de Adão e Eva pecarem. A essência de viver, e sabe, sem ter aquela coisa de, Senhor, me ajuda aqui, Senhor, me livra disso. Não, não tinha nada disso. Era uma essência de conversa, era um relacionamento que faziam eles de uma forma tão bonita e tão agradável. E Deus, hoje, está, bus está buscando isso em nós, está nos chamando para isso hoje. Então é necessário que a gente acorde um pouquinho, a gente entenda a Escritura, né, para poder viver essa essência, né, maravilhosa. Hoje, né, a gente vive, sabe, um mundo, no mundo, sabe, cheio de circunstâncias difíceis, e essas circunstâncias às vezes nos obriga a buscar a Deus de uma forma diferente do que Ele quer que nós o buscamos. E às vezes é isso que está faltando hoje. A gente buscar a Deus na essência do que diz a Escritura, do que Ele é, a essência dele. A presença de Deus deve ser para nós a coisa mais importante. Eu te convido hoje, nesse 100 dias que está faltando hoje para nós terminarmos esse trabalho, que você busque a Deus na essência dele, no seu caráter, no seu amor, né, na, nos seus atributos, na essência, no modo geral. Isso faz com que a gente tenha um coração profundo. No céu, viveremos para sempre, a alegria vai ser intensa, e essa alegria tem que trazer aqui para essa terra, né? Vivermos essa alegria aqui nessa terra. É difícil, vou dizer para você que é difícil, porque a gente vivemos numa cultura, vivemos num sistema que infelizmente somos obrigados, ou somos levados, não somos obrigados, né? Ninguém é obrigado a nada, somos levados, né? Simplesmente a viver em função do que Deus tem que fazer na minha vida. Eu estou buscando isso, nós temos que buscar isso, né? Eu prego aqui hoje, eu vou ler esse texto, Deus, eu venho fazer meditações sobre isso, que é muito importante a gente entrar nesse sistema de Deus, sistema de adoração, de louvar a Ele, de exaltar a Ele.
a magnificar o nome dele sobre essa terra. Tá bom? Deus nos abençoe a cada dia, irmãos. Precisamos centralizar a nossa vida em Cristo. O Examine diz o seguinte: o livro de Salmo 144, verso 15, diz que apenas aqueles que têm Deus como Senhor conhecem a verdadeira alegria. E que essa afirmação significa para você? Ter Deus não é somente estar na obra dele. Lembra do. Acho que ali, a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Família de Apocalipse, não descreve exatamente isso, né? Descreve, sabe, aquela. Que uma igreja que trabalhava tanto, era dinâmica, era proativa, mas lhe faltava a alegria do Senhor. É que está faltando hoje. Hoje a gente vê aí, pessoal, em atividades constantes na igreja, eles falta justamente a alegria do Senhor. Considere, busque a Deus por meio da oração e da Bíblia por 20 minutos e faça uma lista sobre como você se alegra nele. O que ocorre com a nossa fé ao nos alegrarmos em Deus? Tá aí, 20 minutinhos. Você pode fazer isso durante o dia, esses 100 dias agora que te faltam. Faz um desafio com Deus. Faz 100 dias de oração, 20 minutos de oração. E vamos buscar a essência dele, a alegria dele. E a força vai vir sobre a sua vida de forma extraordinária. Tá bom? Deus abençoe você. Até amanhã. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso trabalho. E tenho certeza que o que vai vir agora é muito mais ainda, melhor. E eu queria te convidar para compartilhar, não alguns segundos do que você está vendo na mensagem, mas que venha compartilhar totalmente a mensagem. Lamento muito por aqueles que a qual pegam e ouvem de uma forma tão displicente. Melhor que não ouve. Eu sempre falo isso, né? Melhor que não nem abram o vídeo do que ficar abrindo apenas para dizer que teve visualização. Não estou em busca de visualização, estou em busca. O meu trabalho, a finalidade dele aqui é que você ouça a mensagem. Você ouça, não que você simplesmente me dê visualização. Isso não me chama atenção, não me dá nenhuma vantagem, não é o meu trabalho. E o Ministério OPA aqui, desse canal, é justamente para poder ensinar, envolver você na escritura, tá bom? Até amanhã, com mais um trabalho aí de 365 dias, andando com Deus. Deus nos abençoe e ore por nós, nos ajude de oração. Ano que vem estamos aí com projetos grandes no nosso canal. Amém.